Vou dar bom dia para o nosso convidado especial, goleiro Roger, vai conversar com a gente ao vivo agora no De Primeira. Bom dia, Roger, que prazer ter você com a gente aqui no De Primeira do UOL Esporte. Prazer demais ter você conosco. Obrigado por disponibilizar teu tempo para conversar com a gente. Começou no Flamengo, jogou no São Paulo, está dividido nessa final para você estar tranquilo. Bom dia. Bom dia, primeiro prazer falar com vocês, é uma satisfação muito grande participar aqui com esses feras aí, né, do futebol, dos comentários da bancada. Olha, essa pergunta está me perseguindo aí desde depois do jogo do Corinthians, né? Essa pergunta aí perseguindo, vai torcer para quem? Essa final, tal. Perguntinha fácil, né? Aqui em casa eu tenho filho flamenguista, você imagina a situação que eu estou, né, cara? Mas daqui a pouco eu respondo isso, eu também não fujo de pergunta não, cara. Pode perguntar o que for, que a gente está aqui para responder. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar com essa bancada maravilhosa aí. Pô, sensacional. Então quer dizer que já tem uma pressão familiar aí para o Roger tomar essa opinião dele, já começa a pegar um pouco também no coração, porque família sempre tem um peso maior. Roger, talvez os mais jovens possam ter visto uma lembrança tua mais ligada ao São Paulo, mas você começa a tua carreira no Flamengo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua ligação com cada um dos clubes. Como é que é a tua ligação com o Flamengo e com o São Paulo? Na realidade, eu fiquei 18 anos como profissional de futebol e a maioria foi desses dois gigantes do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Flamengo eu fiquei 11 anos entre amador e profissional, e no São Paulo eu fiquei 9 anos como profissional. Eu falo que hoje em dia isso é muito raro no futebol, né? Você ficar 9 anos no clube. E o Flamengo, eu falo que foi minha escola, foi meu primário, minha faculdade, eu aprendi tudo, cheguei onde eu cheguei graças a esses 11 anos de Flamengo, que eu cheguei à seleção brasileira, fui reserva do Tafarel, na mistura do país de Gales, disputei Mundial de Júnior, pré-olímpico, isso tudo graças ao que o Flamengo fez nesse meu começo de carreira. E o São Paulo, eu falo que foi o time que eu tive mais realizações, onde eu me senti, sendo bem sincero, muito bem. Muita gente questiona porque você não saiu do São Paulo. Eu tive várias propostas para ter saído do São Paulo, para ter jogado no Inter de Porto Alegre, no Atlético Mineiro, mas eu nunca fui ambicioso na minha vida, nunca fui... eu sempre preferi o meu bem-estar e a minha felicidade do que em busca de dinheiro, em busca de status. Então, no São Paulo eu me senti muito bem. Eu sempre estive em casa no São Paulo, por isso que eu fiquei 9 anos no São Paulo. Eu fui o jogador que mais joguei na era Rogério Ceni, né? Tive a oportunidade de disputar 3 finais como titular de São Paulo. Eu acho que eu fui o único jogador o único goleiro, né, da era Rogério Ceni que disputei 3 finais de campeonato como titular. Foi o Supercampeonato Paulista, a Supercopa 97, o Rio-São Paulo na estreia do Kaká em 2001 e o Supercampeonato Paulista em 2002. Então, o São Paulo eu me senti em casa. Meu objetivo, eu sempre tive como objetivo encerrar a carreira no São Paulo. Infelizmente, não aconteceu por discussões de contratos, enfim, que a gente pode até falar disso daqui a pouquinho, mas eu tenho uma identidade muito grande, muito forte com São Paulo. É curioso isso que o Roger fala, porque ele ficou muito marcado realmente por essa era Rogério Ceni, né? Porque o Rogério, claro, sempre foi aquele cara fominha do bem no futebol, sempre foi visto dessa maneira, e os reservas do Rogério sempre sofreram com isso, poucas oportunidades, mas é algo que é notável, né, Lavieri, do Roger poder ter jogado grandes decisões, mesmo com um fera desse tamanho como titular. Pois é, e até uma curiosidade, né? Especialmente a gente viu com a questão do Ceni também, depois os outros jogadores que acabavam ficando na reserva do Ceni, tem uma pergunta para o Roger. Assim, tem uma questão, né? Pô, todo jogador a gente sabe que quer muito jogar, que quer estar o tempo inteiro ali no gol, atuando, enfim. Mas ao mesmo tempo, dá para ver alguma coisa boa em ser o reserva do Ceni? Assim, é um cargo que você acaba sendo, você é o reserva do cara que é uma referência, é o maioral, é um indiscutível. Tem um lado que você olha e fala, pô, beleza, não tenho o que discutir, ou em algum momento dá uma coceirinha e fala, pô, preciso sair daqui, quero ser titular, não aguento mais ficar aqui. Como que você lidou com isso durante essa passagem pelo São Paulo? Olá, Lavieri, primeiro é um prazer falar com você, é uma honra. Na realidade, assim, são situações que eu passei nesses 9 anos que muita cobrança em casa, por incrível que pareça, eu acho que eu nunca falei isso, tinha muita cobrança em casa, principalmente dos meus pais, poxa, tem que sair, você tem que jogar, tal. Mas eu estava me sentindo muito bem, cara, eu estava muito feliz em São Paulo. Muitas vezes, muitas oportunidades, o Rogério Ceni não jogava,
e jogava o time titular, porque ele estava na seleção e eu era o capitão da equipe. Então, assim, eu sentia que eu tinha um espaço na instituição São Paulo, não só no time de São Paulo, mas na instituição São Paulo. Eu participava de discussão de bicho, de premiação, então eu me sentia muito importante estando no São Paulo. Então, essa cobrança era mais externa do que eu, comigo mesmo, essa cobrança. Eu estava muito feliz. E uma coisa muito bacana, porque esse tempo que eu fiquei, eu até brinco com o Rogério Ceni até hoje, o Rogério Ceni estava participando de várias convocações, ele estava servindo a seleção por diversas vezes. Por isso que eu tive essa quantidade de jogos, que o goleiro que mais joguei na era Rogério, e depois que eu saí em 2005 do São Paulo, eu brinco com o Rogério que ele nunca mais foi convocado. Eu acho que ele tinha que tirar um pouco do salário dele e falar, não, continua aqui que está me dando sorte, cara. Então, depois que eu saí, ele não foi mais convocado, mas tem um episódio, um fato muito marcante para mim, que responde isso tudo que o Lavieri perguntou aí, foi depois que o Rogério Ceni parou o futebol, nosso amigo aí, companheiro, o Pirral, foi fazer uma entrevista comigo pela ESPN, e ele falou, a entrevista do Rogério, ele citou, eu só fui o Rogério Ceni que eu fui, porque eu tinha grandes goleiros esperando uma brecha, esperando oportunidade para jogar, que é o caso do Roger e do Bosco. Então, e por isso que eu me tornei o Rogério Ceni que eu me tornei, porque eu não podia dar brecha, eu tinha que estar sempre treinando no limite, eu tinha que estar sempre me exigindo ao máximo para me poder não dar brecha para eles poderem pegar posição. Então, isso para mim responde assim, que futebol, né, é um conjunto, cara. Eu, na época que eu joguei, todos os grandes clubes tinham 2, 3 goleiros de grande nível. Pô, no Palmeiras tinha o Veloso, tinha o Marcos, tinha o Sérgio, depois veio o Praz, veio o Jailson, o Everton. Então, todo Corinthians, com Cássio. Então, assim, muitos goleiros, 2 ou 3 goleiros do mesmo nível. Então, isso era muito bacana, eu me sentia muito bem. Eu sei que eu fiz parte dessa história marcante, para mim foi o maior goleiro do Brasil, se bobear do mundo ali disputando, o Rogério Ceni. Essa competitividade, Hernan, faz o cara não relaxar em nenhum momento. Isso é bom, isso é positivo. Primeiro, mandar um grande abraço para o Roger, que é muito bom de resenha, um cara sempre muito atencioso com imprensa. Eu, no começo da minha carreira de repórter, de jornalista ali, eu tive o prazer de conviver com o Roger ali no CT do São Paulo. Agora, o Roger, trazendo para os dias atuais, pós-Rogério Ceni, sempre ficou aquela coisa. Tá chegando picado aqui o som, cara. Acho que deve estar tendo um pequeno problema de conexão aí. É a minha internet aqui, tá vendo? Acho que agora Tá sem gato dentro. Tá vendo? Melhorou aí? E, olha lá, vamos ver. Fazer uma reconexãozinha. Deu uma leve desconexão com o ex-goleiro Roger. O Hernan preparou a pergunta, ele já correu, falou, daí vem fogo, hein? Isso, ele já ficou meio assim, né? Vou botar ele numa roubadão, brincadeira. Vou dar uma porque, segurada. Assim, eu acho que assim, amigos, hoje, né, inclusive é o que eu vou abordar com ele. Cara, tá de volta, já aborde aí. Aí, ó, o homem voltou aí. Tá me ouvindo bem agora, Roger? Prazer falar contigo. Prazer meu, pô. Saudade de você aí, pô. Pois sempre boas resenhas lá no CT. Cara, assim, te perguntar sobre o Rafael, né? Que quando foi contratado, era aquela coisa, porra, eterno reserva. O cara foi reserva no Cruzeiro, reserva no Atlético. Então, assim, a torcida do São Paulo, que é muito exigente com a posição, por causa desse cara que você estava falando aí, que você conhece muito bem, e pelo nível que os goleiros sempre foram no São Paulo, como é que você vê o desempenho dele? Porque assim, cara, eu ouço muito no bastidor de São Paulo. O Rafael é um cara que chegou, dominou a posição, uma liderança silenciosa, uma liderança positiva, e ele acabou de completar 50 jogos com a camisa do São Paulo, com números bons. Menos de 1 gol por média de jogo, né? Menos de 1 gol a cada partida. Desses 50, passou 23 sem tomar gol. E é um cara sereno, é um cara tranquilo. Você acha que o São Paulo se encontrou com um goleiro? E como é que é para o goleiro ter que tirar essa desconfiança de eterno reserva? E até complementando, Roger, você acha que sendo campeão da Copa do Brasil, ele se firma de vez? Pô, aí você não me responde, Marcelo, tá sacanagem comigo. Então, assim, exatamente isso, cara. Toda vez que contrato um goleiro, o pessoal normalmente me pergunta, tem algumas entrevistas, eu
sempre falei do Rafael, cara. Eu acho ele um goleiro excepcional. Eu costumo analisar muito tecnicamente, por eu ter vivido essa posição, e eu falo que ele assim, é um cara excepcional tecnicamente. Demorou, lógico, como qualquer goleiro, a pegar o ritmo de jogo, a ter aquela segurança de se tornar titular de São Paulo, e isso eu vejo com clareza hoje, que ele é titular inquestionável hoje de São Paulo. Ele teve, vamos dizer assim, a falta de sorte que eu tive, que o pessoal fala, eu não acho falta de sorte, porque eu estava muito feliz com a oportunidade de sair, mas ele pegou o Fábio no Cruzeiro com quase 1000 jogos, também que era igual o Rogério, jogava até de muleta, não dava brecha para ele jogar. É um goleiro que teve também na seleção de base, então ele é indiscutível a parte técnica dele, ele como goleiro. Depois foi para o Atlético, pegou o Everton ganhando, o Everton pegando pênalti na Libertadores, jogando pra caramba, e ele estava esperando uma oportunidade para se firmar no time grande, que o potencial ele tem. E eu acho que ele chegou no momento certo em São Paulo. Aí o que você complementou e atrapalhou na minha pergunta, Marcelo, na realidade, assim, eu sempre falei isso, acho que falta um título expressivo para o goleiro ter mais tranquilidade, ter mais crédito com a torcida, poder trabalhar numa paz maior, cara. Então, para o Rafael, eu acho que uma sequência grande, ter muitos anos aí no São Paulo como titular, eu acho que falta isso, falta esse título na Copa do Brasil inédito. Já estou respondendo para vocês a pergunta aí no começo da nosso bate-papo aí. Acho que falta esse título para ele, e que para ele seria muito bem-vindo, cara. Não só para ele, para a instituição de maneira geral, para o São Paulo seria algo que faria toda a diferença realmente. A gente está vendo o Rafael, goleiro do São Paulo, que tem se firmado. Ele ainda quer complementar. Só uma questão até sobre o Rafael, que eu fiz um vídeo falando sobre esses números do Rafael e tal, e os comentários nas redes desse vídeo, assim, do torcedor de São Paulo foi muito em cima assim, poxa, é um goleiro bom, é um goleiro que passa segurança, mas precisa melhorar e ser pegador de pênaltis. Falando nisso nas decisões que o São Paulo teve, eliminação no Paulista e eliminação também em outras competições, enfim, jogos e tal, aquela coisa da segurança do goleiro pegar pênalti. Existe essa cobrança, Roger, do goleiro assim, tipo, sou bom de bar da trave nos 90 minutos, mas eu preciso pegar pênalti, preciso melhorar. Na realidade, por isso que fala que o goleiro é meio maluco, né, cara? O goleiro é meio doido, porque não existe regra para beneficiar o goleiro. Eu acho que deve ter um setor ali da FIFA específico para falar assim, cara, que regra que a gente pode inventar agora para prejudicar mais o goleiro, cara? Aí começa, não pode mais atrasar a bola, aí depois não pode bater lateral, o goleiro pode pegar mais com a mão, aí daqui a pouco 6 segundos, que isso aí nunca eu vi funcionar, mas tudo bem, mas fizeram a regra, aí agora o goleiro tem que saber jogar com o pé, o goleiro tem que não sei o quê, então cada vez acontece isso. Eu falei no jogo contra o Corinthians, né, na semifinal da Copa do Brasil, eu estava lá no camarote do Rio de São Paulo, e o pessoal falando isso, e cara, não, você vê, perdeu o jogo, foi eliminado, ninguém fala do gol que o Caleri perdeu, do gol que o Ayrton Rato ali tentou dominar na pequena área e perdeu. Agora, o Rafael não pegou pênalti. Concordo, e eu falo que eu acho que goleiro de time grande, como São Paulo, Corinthians, Flamengo, enfim, os times gigantes, tem que fazer um milagrezinho, tem que pegar um pênalti, que a torcida espera um momento como esse. E o goleiro também espera, né? E naquela partida especial contra o LDU, eu, sinceramente, vou dar minha opinião como goleiro, eu acho que ele facilitou muitos batedores. Eu acho que ele escolheu o canto muito rápido e facilitou para os batedores da LDU, diferente do goleiro da LDU, que eu acho que só um pênalti que ele não saiu da foto. Todos os pênaltis ele passou raspando, bateu na mão dele, quase entrou. O Ayrton Rato lembra, exemplo, claro, quem lembra daquela batida, ele titubeou ali umas 10 vezes esperando o goleiro sair antes, o goleiro esperou até outro momento. Aí eu acho que entrou até a ansiedade do Rafael a querer, assim, eu preciso pegar um pênalti, eu preciso dar essa resposta para a torcida. Então acho que essa ansiedade prejudicou ele nessa cobrança de pênalti, porque ali eu acho que é muito individual de cada goleiro, cara. Tem hoje em dia, diferente da minha época, que hoje na minha época não tinha essa estatística, olha, aquele centroavante bate
5 vezes do lado direito e uma vez pelo lado esquerdo, aquele dali bate muito no meio do gol. Essa estatística na minha época não existia, hoje isso facilita. Mas no momento da batida ali, isso é muito individual. Já chegou treinador de goleiro para mim, Roger, cara, ele gosta, o lado seguro dele é o lado esquerdo seu. E na hora eu escolhi o lado direito e peguei o pênalti. Então, vai muito na hora ali da sua intuição de fazer você escolher um lado e bater. Então, eu acho assim, é muito pesado só criticar o Rafael por ter perdido, por ter sido eliminado da Sul-Americana, sendo que Caleri perdeu um gol que ele não costuma perder, né? Então o Rato perdeu o jogo. Eu estava ali, eu vi que o São Paulo entrou diferente do que ele entrou contra o Corinthians da Copa do Brasil. O jogo contra o Corinthians, o Gil, 20 minutos de jogo, estava de bico aberto ali, pedindo água já, porque o São Paulo pressionou os 20 primeiros minutos fora do comum. Se fizesse o mesmo jogo, entrasse do mesmo jeito contra a LDU, eu achei que tinha facilitado tudo e não saía essa cobrança em cima do Rafael. Estamos ao vivo com o Roger, ex-goleiro do São Paulo, também atuou pelo Flamengo. Você aqui no chat pode deixar sua pergunta, deixe seu like, se inscreva no canal e continue votando na enquete quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Brasil. Está equilibrado agora, 54-46 pró-São Paulo. Nossa audiência continua na votação. O Roger, em cima disso que o Hernan perguntou, o goleiro chega a torcer para ir para os pênaltis porque sabe que pode se consagrar ou não tem isso? Eu torcia, mas com 0-0 primeiro tempo normal, né? Não para 2-2, 3-3, então 0-0 tempo normal. Ali é a hora do goleiro. Eu falo que a responsabilidade é toda do atacante. E tem outro lado também, né? Eles já chegam cansados, já chegam com aquela cobrança muito grande. Por isso que eu falo, quanto mais você esperar, quanto mais você jogar responsabilidade, quanto mais você usar, até isso a FIFA, é outra regra que está fazendo agora, o goleiro não pode se movimentar ao extremo, não pode catimbar muito pênalti, é uma outra para prejudicar o goleiro. Quer dizer, na hora que o goleiro espera tanto, agora o pênalti vamos consagrar. Você não pode se movimentar muito, você não pode provocar o atacante, até isso a FIFA está tentando prejudicar a gente, mas tudo bem, vamos embora, nós somos resistentes. Mas é a hora sim que os goleiros esperam ali, que é a hora de se consagrar. O Roger, tem um time que é famoso no Flamengo, que virou até música, vou até mostrar a imagem aqui, do melhor ataque do mundo, né? Com Romário, Sávio e Edmundo. E você aqui na imagem, aqui em cima, com o braço cruzado, a gente está vendo o Romário aqui embaixo, tem o Sávio também, Flamengo de 95 dessa imagem. Como é que era jogar nesse elenco que tinha estrelas desse tamanho e tem vaidade em elenco com muitas estrelas? Porque a gente vê o Flamengo de hoje, é um elenco que tem muito jogador importante, assim, vários caras importantes. Como é que é o vestiário de um elenco estrelado? Isso faz ou não faz diferença no dia a dia? Teve que separar a briga no vestiário também? Já aproveita. Algumas. Teve uma típica lá que vocês vão lembrar, né? Que eu acho que do Marcelinho com o Renato Gaúcho, lá no Caio Martins e tal, que ali o bicho pegou. Eu tenho umas tretinhas de vez em quando. Então, mas hoje eu acho que o futebol mudou muito, cara. O futebol evoluiu muito para melhor, né? Naquela época, essas vaidades eu acho que ainda existiam, né? O Romário tinha acabado de ser tetracampeão mundial, o Edmundo, cara sensacional, a história que ele fez no futebol, na seleção, enfim, todos os clubes que ele passou, que ele conquistou, o Sávio era uma promessa, e o cara já consagrado também no futebol, era uma promessa do Flamengo, da base, depois se tornou a realidade, nós jogando no Real Madrid, enfim, mas o mais gostoso disso daí, cara, eu comentei isso no podcast que eu fiz ontem, cara, é a confiança do Vanderlei em relação ao Roger goleiro, cara. Isso é muito bacana, porque ele contratou tudo que ele tinha de melhor no mercado, por mais que não pagasse, ou pagasse em 3 vezes salário, né? Mas tudo bem, mas ele contratou o que tinha de melhor de mercado, e o goleiro, o Kleber Leite queria na época contratar um goleiro, não com a qualidade ou a capacidade, mas com uma experiência maior do que o do Roger. E o Vanderlei me bancou, falou, não, cara, o Roger foi seleção de júnior, foi pré-olímpico, teve na seleção principal, ganhou tudo até agora nas divisões de base, então o Roger é meu goleiro do Flamengo. Então, para mim, você me perguntou antes, foi uma responsabilidade acima da média, né? Porque um moleque de 21 anos, jogar com essas férias, todo mundo consagrado. Então, para mim, foi assim, além de ter sido, lógico, uma responsabilidade muito grande, um peso, mas foi era tudo que eu queria. Moleque novo, estava com tesão, caramba, louco para jogar. Então, para mim, foi assim, essa bancada do
do Vanderlei, para mim, foi assim, sensacional. Por isso que é lógico, né? Aí perguntaram qual o melhor técnico que você trabalhou, o Vanderlei sempre vai ser. O sotaque do Roger não deixa mentir, né, Roger? Você é carioca, né? Eu sou fluminense, do interior do Rio. Nova Friburgo. O Fluminense, para quem... agora falar um pouco de cultura, né? Fluminense, quem mora no estado do Rio, que não é da capital, é Fluminense. Não time, pelo amor de Deus. Porque Fluminense eu passo longe, cara. Eu time que odiava jogar e odeio até hoje. Não é só gol de barriga do Renato, não. Porque eu nunca tomei gol de barriga do Renato. E assuma para gol do Ailton. Então, eu tomei gol do Ailton. Os tricolores aí que ficam me ligando, tentando zoar comigo, eu nunca tomei gol do Renato, eu tomei gol do Ailton. Eu ia te jogar numa enrascada, acho que eu vou te jogar, mas não sei se você já falou sobre isso. Carioca, sendo Fluminense do estado, mas carioca, enfim. Qual era o teu time de infância? Eu era flamenguista, cara. Era flamenguista. Então você realizou um sonho de jogar no time do coração. Meu pai era vascaíno, eu já usei camisa do Vasco. Pra que essa pergunta essa hora da manhã, cara? Como é que eu tá de sacanagem, né? Meu pai era vascaíno, eu tenho aquela foto lá ainda, lá de criança, lá, que o pai coloca a foto lá, então assim, há controvérsias. Entendi. Na infância sempre tem alguém da família que tenta influenciar, puxar para um lado ou para o outro, normal, acontece. Todos nós já devemos ter passado por isso ou conhecemos alguém que já deve ter passado por situação semelhante. A gente está ao vivo com o Roger, ex-goleiro do Flamengo e do São Paulo, falando sobre a história dele no futebol e projetando essa final da Copa do Brasil. Roger, você vê algum favorito nessa decisão? Olha, final de Copa do Brasil, com dois gigantes do futebol brasileiro, favorito não, cara, mas eu vejo assim, um momento melhor. Eu acho que eu costumo falar que eu acredito nos deuses do futebol, né, cara? Então, acho que está tudo encaixando hoje para o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. Eu tive com o Dorival Júnior agora, antes do jogo do Corinthians, antes do clássico contra o Santos, no sábado, e eu brincando com o Dorival, né? Eu falei, Dorival, cara, eu acho que o universo do futebol, os deuses do futebol estão conspirando para São Paulo, cara. Você imagina eliminar os dois arquirrivais do estado, o Palmeiras, favoritíssimo em qualquer competição que ele entre hoje, eliminar o Corinthians e ganhar do Flamengo na final, cara, do Flamengo que você deu o título para o Flamengo da Copa do Brasil ano passado, eles mais ou menos não te deram o valor que eu acho que você deveria ter, e você ganhar o título inédito do São Paulo, ganhando os dois arquirrivais, ganhando do Flamengo, o time que dispensou, aí brincou comigo, se essa molecada continuar correndo, cara, eu falei, cara, mas está tudo conspirando para isso. Aí quando acabou o jogo, aí uma curiosidade, cara, quando acabou a semifinal contra o Corinthians, no camarote do Vitor, eu disse, você acha que dá o quê? Você acha que dá o quê? Aí eu falei sobre isso. Eu disse, olha, está tudo conspirando para o São Paulo. Agora, isso vai ser sacramentado, esse meu pensamento, no sorteio da Copa do Brasil. Eu acho que quem ganhar o último jogo, jogar em casa, eu acho que vai ter um pouco de favoritismo por esse último jogo em casa. Porque o Flamengo sabe usar muito bem esse fator campo, e eu acho que o São Paulo já sabia usar isso muito na Libertadores. E o São Paulo aprendeu a usar esse fator campo agora na Copa do Brasil também. Inclusive o Vanderlei Luxemburgo, depois da semifinal, ele falou isso. Nós já começamos a perder na chegada no Morumbi, cara. Então acho que o São Paulo sabe usar muito bem esse fator casa. É verdade, São Paulo tem sido muito forte dentro do Morumbi, até no Brasileirão não conseguiu nenhuma vitória até agora como visitante fora do Morumbi, segue zerado o tricolor do Morumbi. Você continua deixando seu like, se inscrevendo no canal do All Sport, estamos em campanha, rumo a 1 milhão de inscritos aqui, contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Roger, tem um tema que você deve responder praticamente como certo em quase todas as entrevistas que você dá, inclusive eu procurei uma aqui, você deu para a gente no All Sport em 2017, com a Beatriz Cesarini, repórter do All Sport, falando sobre o tema daquele ensaio que você fez ali no final da década de 90 para uma revista. E isso deve ser tema quase corriqueiro, que você já deve responder muito a respeito disso. Mas o que eu queria te ouvir hoje, em 2023, pensando lá na época, como é que foi para você, do ponto de vista pessoal, num meio que a gente sabe que é machista pra caramba, que é o do futebol, pessoalmente você ter a coragem de ficar vulnerável para se expor dessa maneira? Porque não deve ser uma decisão fácil e você tomar essa decisão. Você lembra como é que foi para você naquela época, com a idade que você tinha, a decisão de se expor, de ficar vulnerável e de tomar a decisão de fazer esse ensaio?
Olha, na realidade, Marcelo, assim, foi muito pensado, foi muito conversado, porque eu não fui o primeiro, né? Eu acho que se tivesse sido o primeiro, se eu tivesse sido o primeiro a ser convidado, eu acho que eu não faria. Mas como o Vampeta já tinha feito, o Dinei já tinha pousado também, e não deu problema nenhum, deu uma repercussão natural, normal, até porque era uma coisa nova no Brasil, existia muito o mundo feminino, né, da Sex, Playboy, inclusive existia muita competição entre as duas revistas, e eu achei que seria do mesmo jeito do Vampeta e do Dinei. Seria uma polêmica natural, mas nada que atrapalharia a carreira, ou nada que atrapalharia, que desse alguma polêmica em relação a isso. Então, assim, foi muito bem pensado, mas foi, na realidade, um mal entendido, cara. Foi uma situação, um mal entendido que não deveria acontecer, aconteceu, mas não deveria, porque eu acho que pouca gente sabe disso, mas o Carpegiani, que era o treinador, ele me pediu, no dia do jogo, no Morumbi, que estava concentrado no CT da Barra Funda, e de manhã cedo, os jogadores que não estavam convocados para o jogo treinavam. E eu fui assistir o treino, como fazia todas as manhãs quando eu estava concentrado, e ele me pediu: Roger, tem como você adiar essas fotos para janeiro, cara? Porque eu assinei um pré-contrato com o Flamengo, tanto que em 2000 foi com o Flamengo, e eu vou estar aqui, o pessoal vai estar de férias, não vai ter problema. Eu falei: professor, eu acho que não vai ter problema nunca, mas eu preciso ligar para o dono da revista para pedir essa autorização. E eu liguei para o dono da revista e falei assim: Roger, eu vou conversar com a diretora, fazer uma reunião interna, mas eu também acho que não vai ter problema, é só a gente vir antecipando as capas. O Roger traz a rigor, que seria um mês. Depois do meu, a gente traz o teu mês, ou joga o outro, antecipa o outro e joga o seu para janeiro. Mas deixa eu conversar com a Ana para poder te dar a resposta. E no final do jogo, cara, do Morumbi, o São Paulo perdeu, que eu não lembro contra quem que foi o jogo, e sempre tem aquele repórter que não deveria estar ali naquele momento, né, cara? Não tinha nada a ver com o jogo, não tinha nada a ver com nada. Ele me fez essa pergunta: Carpegiani, e a revista? Você conversou com o Roger? Eu conversei com o Roger hoje de manhã e falei para ele que se a revista for para a banca, ele não joga mais no São Paulo. Cara, aí foi aquela repercussão, uma coisa que já estava tudo encaminhado para ser resolvido naturalmente. Teve aquela repercussão, cheguei na minha casa, tinha 10 repórteres para me entrevistar. Aí no dia seguinte, acontecendo, ele veio o cara da revista: e aí? Ele falou: Roger, a Ana falou que se pudesse a revista estaria hoje, cara. O que ela mais queria era polêmica para poder vender revista. E eu conversei com o Carpegiani. Ele falou: Roger, como é que eu volto atrás do que eu falei? E, cara, não sei, mas nós estamos com problema, cara. Estamos com abacaxi para descascar. Aí, pelo amor de Deus, tal, o São Paulo, eu acho que foi a atitude mais certa da instituição São Paulo. Eles se reuniram comigo e falaram assim: Roger, olha só, o Carpegiani pode não querer contar com você, que isso é direito de qualquer treinador, querer contar ou não com aquele jogador. Aconteceu agora com o Luan. Vários treinadores passaram por lá e não reintegraram no elenco. Agora, a instituição São Paulo não tem nada a ver com isso. Você não fez nada que contra o teu contrato com o São Paulo. Agora, o Carpegiani pode ou não querer contar com você aqui. Aí eu pedi para ser emprestado de Vitória da Bahia, para abafar o caso, para não atrapalhar a sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e voltei depois de 2001 para São Paulo, e já cheguei em 2001 São Paulo sendo campeão do Rio São Paulo, com a estreia do Kaká, e fiquei mais 4 anos depois do São Paulo. Então foi um mal entendido que poderia ter sido evitado. São temas que, às vezes, para fora do futebol, mas que, claro, evidentemente também influenciam dentro das 4 linhas a vida pessoal de cada jogador. Roger, já te agradecendo demais pela tua participação, queria que você falasse da iniciativa que vocês vão fazer com torcedores que quiserem ver a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, porque a gente sabe que o preço do ingresso está caro, tanto no Maracanã quanto no Morumbi. Vários, inclusive, reclamaram, e muitos não vão conseguir ir aos jogos. Inclusive, você pode até falar, para além da iniciativa que você vai fazer, de trazer ídolos para facilitar também para o torcedor que não tem condição de ir no estádio, se falta mais iniciativas assim dos clubes, de trazer o torcedor, às vezes, para um evento paralelo, que não é tão caro, mas com ingresso mais barato, para possibilitar esse encontro mais próximo. Mas para você falar desse teu evento também, por favor, Roger. Eu estou morando aqui, para quem não sabe, em Caraguatatuba, né, no litoral norte de São Paulo. Uma cidade excepcional, maravilhosa. E o pessoal, uma cobrança muito grande, né? Por um título inédito, cara. São Paulo brigando por esse título
inédito aí, foi naquela... Passou raspando contra o Cruzeiro, né, cara? E agora a oportunidade única aí, imediata, da gente estar sendo campeão aí em 10 dias, daqui a 10 dias, esse título inédito. Então eu convidei, eu tô ainda tomando uns gols, já batendo uma bolinha, né? Que hoje a gente fala assim, eu estou no futebol hoje, no Master de São Paulo, que é para baixar glicose, colesterol, não é para ficar em forma, ficar bonito, tem que estar chegando uma idade que está querendo bem-estar. Né? Então, como eu estou viajando direto, nós disputamos a Copa Pelé há 2 semanas atrás, bem bacana, lá em Itabirito, na cidade de Tele Santana, o Atlético Mineiro, Fluminense, seleção de Itabirito, e eu tive essa ideia de trazer esses jogadores aqui para Caraguatatuba, para assistir aqui, fazer esse evento no Vila Gourmet, que é um bar e restaurante sensacional aqui. Inclusive, não está o Júnior aí. O Júnior me ligou, lateral. Não, eu quero estar com vocês aí. Eu falei, pô, bora, vem também. Então, a gente está trazendo jogadores que estão disponíveis, que não estão indo no Maracanã, e para ficar mais perto da torcida, para dar oportunidade aos torcedores, principalmente são paulinos, acompanharem os jogos perto desses monstros do São Paulo, né? O Palinha, bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores, Ronaldão, o Júnior, Elivelto. Então, são jogadores que fizeram história no São Paulo e que está mais próximo do torcedor aí. Então, vai ser bem bacana. E conto aí com a presença de todos que estiverem aqui na região nossa, aqui, Ubatuba, São Sebastião, para estar aqui com a gente nesse evento. Eles vão chegar 2 horas antes, ficar 2 horas depois, tirar foto pessoal, autografar as camisas. E tomara, né? Que dê sorte, que a gente saia com o resultado bom do Maracanã. Quem quiser ter mais detalhes, @Roger J. Noronha nas redes sociais, para você ver todas as informações. Tem o valor aqui dos ingressos, os meios de contato para você que quiser participar desse evento lá em Caraguatatuba com o Roger, com o Palinha. Diga, Roger. E abrindo o parênteses aí, complementando o que você falou, Marcelo, eu acho que essa ação tinha que ter pelo Brasil todo, cara. Eu acho que um time gigante como São Paulo, um time gigante igual o Flamengo, cara, tem consulado espalhado pelo Brasil todo. Acho que todas as cidades de porte médio, grande. A minha cidade tem 20 mil habitantes, que eu nasci em Cantagalo, interior, tem um consulado do Flamengo lá. E essa iniciativa acho importante. Não só levar os jogadores, mas dar oportunidade, passar no telão, reunir o pessoal. Eu acho que isso tem que ser. Porque, como você citou, a gente vive no Brasil que é muito difícil, que não é só o ingresso, né? É tudo que envolve o jogo. Você sair, às vezes, de uma cidade do interior, viajar 200, 300 quilômetros, você gastar com alimentação, gastar com translado, com estacionamento do carro. Então, é muito custoso para a nossa realidade no Brasil. Então, acho que quanto mais você ter acesso a esses jogos, às vezes sem poder, porque são 60, 70 mil pessoas privilegiadas que vão ter a oportunidade de estar no estádio. Agora, 23 milhões de torcedores vão ter que procurar um lugar para assistir. Então, acho que essas iniciativas acho que são muito válidas. Roger, acho que também é muito válido, realmente, você tem toda a razão. Obrigado pela tua participação com a gente aqui no De Primeira, foi um prazer te receber com a gente e bom evento para você agora nessa primeira final da Copa do Brasil. Já deixou claro para quem vai sua torcida. Eu que agradeço, pô, parabéns pelo programa, eu acompanho vocês direto, programa sensacional e estou aí à disposição, sempre convidado, vai ser um prazer participar com vocês. Tá, tamo junto aí, bom jogo para todos. Grande abraço ao Roger, ex-goleiro de Flamengo e também de São Paulo. Já deixou clara a sua torcida. Você continua votando na nossa enquete. Quem será o campeão da Copa do Brasil, Flamengo ou São Paulo? Quer votar, André Hernan? Se não quiser, fácil, eu te tiro, né? Dessa. Fica tranquilo, você sabe. Não, eu venho falando aqui... Não, primeiro só dizer que o Roger, pô, não mudou nada, né? Só um pouquinho de cabelinho grisalho, mas continua igual, né, cara? Impressionante. E impressionante a resenha sempre muito boa, né? Desde a época do CT, que a gente encontrava lá no cafezinho lá e sempre, cara, famoso muito café do CT da Barra Funda. Muito bom astral, muito legal bater esse papo com ele aqui.